Vem vadia, vadia meu Deus. 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 Bonito é ter um amigo, bonito é ter um amor, bonito é ter um amigo, tem muito amigo para o bolo. Bonito é ter um amigo, bonito é ter um amor, bonito é ter um amigo, tem muito amigo para o bolo. Gente, que coisa tão boa te receber de novo aqui, né? Nessa segunda edição do podcast Um a Mais. Márcio Hofmeister, psicólogo, né? Eu hoje tive um pesadelo e levantei a tempo. A tempo, eu acordei com medo e procurei no escuro alguém com seu carinho e lembrei de um tempo. Porque o passado me traz uma lembrança do tempo que eu era criança. Márcio, o tempo no inconsciente existe? Dizem que os deuses conversam conosco nos sonhos. Vamos lá! Um cafezinho para esse papo? Com certeza. E temos os deuses do tempo, os deuses do pânico, do pesadelo, né, que por sinal é o mesmo, né, o mesmo regente do pesadelo é o do pânico, né, o deus Pan. Então é algo aí que eu acho que nada faz tanto sentido, né, quanto esse poema maravilhoso. É do Cazuza, né, cantado pelo... Mas aí, conta aí como é que é esse negócio. Os deuses conversam conosco. Vamos lá. Claro, né, Adriana, tu bem sabes, eu trago uma perspectiva de uma psicologia junguiana, né, e uma psicologia muito de alma, né, eu nunca fui da psicologia mais clínica, a psicologia mais diagnóstica, né, então eu bebo nas fontes de uma psicologia mais, né, com fundamentação nos gregos, né, onde a gente fala muito sobre alma, né, esse alma que nos dá o psi da nossa psicologia, né. Então essa relação ela tá muito inserida na cultura, né, muito inserida na ancestralidade e muito inserida nesse lugar de um inconsciente coletivo, né, das coisas que agem sobre nós, daquilo que nós agimos sobre as coisas. Então esse é um lugar comum a todos, né? Eu lembro que outra vez que conversamos, né, sobre a arte, conversamos muito sobre a coisa das imagens. Eu ainda lembro que a gente trouxe um pouco da Anísia da Silveira, né, dessas imagens do inconsciente, imagens dos sonhos. Então é a mesma situação, né? É uma situação aí de uma psicologia que se encontra com as coisas da vida, as coisas da cultura, em que uma exerce força sobre as outras, né? Então nós somos atravessados, né, pelos conceitos dos deuses, mesmo que não acreditemos neles, né? Nós somos atravessados pela política, mesmo que não demos atenção a ela, né? Nós somos atravessados pelos sentimentos, mesmo que não prestemos atenção a eles. Então é um pouco por aí. Sim, mas eu acho importante tu trazer essa questão da alma, porque é aquilo, né, que lá na mitologia a gente lê e eu acho que a gente sente, né, que é o sopro, né, quando tem algo que te move, tá? E aí move o corpo, porque eu acho é a alma. E esse é o lugar do arquetípico, esse é o lugar do contexto, né? Vai lá, vamos lá, que eu estou aprendendo. Quem era psique para os gregos? Psique para os gregos era sopro, era esse movimento, a pneuma, né? Então é justamente isso, né? De uma psicologia que não está fundamentada por pensamentos. Os pensamentos fazem parte de uma psique, né? Mas de uma alma que não tem um sentido religioso e uma alma que está no corpo, né? Eu posso te falar sobre afeto, mas eu posso te dar um abraço. Né? Eu posso dizer que eu sou teu amigo, que gosto de ti, mas eu não te toco.
eu posso ficar em silêncio e te dar um abraço afetuoso, né? Um abraço que deixa marcas. Então é sobre esse lugar, exatamente esse, né? Então mesmo que a gente esteja aprendendo, a gente está falando sobre aquela coisa que a gente não conhece. Exato. A gente conhece, mas ela habita esse lugar do inconsciente. Né? Ah, sim. Uma vez eu fiz um poema, agora eu lembrei, saindo da pauta, né? Para variar, a gente sempre sabe. Que foi assim: com o tempo a gente aprende a guardar o corpo na alma. Porque a gente sempre fala em guardar a alma no corpo, mas a alma é maior. Ou não? Né? E aí entra o contexto, né? Quando a gente observa uma alma, ou a gente pensa em uma alma no sentido religioso, ela vai ter apenas aquele lugar. Vamos lá. Vamos lá. Restringir essa alma, né, a um contexto, inclusive ligado talvez à salvação, ao pecado. Né? E a alma, essa que tu está falando, estaria ligada a esse inconsciente coletivo? A alma é aquilo que me dá a vida, aquilo que me impulsiona, né? Aquilo que me impulsiona para buscar a própria religião. Né? Essa coisa, né, que a gente fala, a gente vem muito, né, de uma... Não sei, o meu curso de psicologia ele foi muito fundamentado na psicanálise do Freud. Né? Então a gente também passou muito por essa coisa da educação, né? E muito pela coisa do construcionismo, muito pela lógica da folha de papel em branco, onde tudo é possível. Né? E as coisas de alma falam de um outro lugar, né? Falam de algo que é neste lugar da ancestralidade, né? Aquilo que vem comigo. Então, eu também posso imaginar que, assim como a gente molda a cultura, né, a gente vem carregado de cultura e a cultura também nos molda. Nasce naquele caldo, né? Seria algo, né? Seria algo, eu trabalho muito mais com a ideia de que a gente chega pronto e a gente vai sendo podado, a gente vai sendo cortado, transformado. Né? Tanto que um dos grandes conceitos do Jung, uma das grandes fontes do trabalho dele, né, dos direcionamentos, ele fala sobre individuação. Né, que é esse processo onde eu consigo me reconhecer além da cultura. Né? Quem sou eu apesar disso tudo? E é uma busca de vida. E como é que tu vê isso hoje? Né? Com a internet, com rede social, que ao mesmo tempo te coloca num coletivo e ao mesmo tempo não é um coletivo. Te coloca a parte de uma experiência de subjetivação. Né? Ou pelo menos uma experiência frente a um tempo em que tu podes te dar conta de algumas coisas. Como é que tu vê isso hoje? Eu considero um pouco, né, como um momento caótico, porque eu penso que, né, a grande questão da vida é a gente produzir um pouco de consciência sobre aquilo que nós somos, né, e o nosso lugar nesse mundo. E à medida que as coisas chegam prontas ou que as coisas são direcionadas para mim, isso tende a ter uma força contrária muito maior. Né? Então é aquela coisa, se eu estou nadando na correnteza do rio, eu preciso de um esforço X, mas se eu estou nadando contra a correnteza disso, eu vou ter que ter um empenho muito maior. Né? Então, uma pessoa que é movida a desafios, para essa pode ser muito mais interessante um lugar de procura de si no meio disso tudo. Mas é para uma pessoa que tem uma forma de ser mais introspectiva, uma pessoa que tem uma forma de ser que, né, ela ouve mais os outros para ter as suas opiniões. Né? Então, nesse sentido, é uma pessoa que vai precisar remar muito mais. Né? Eu sempre faço uma brincadeira que eu digo que o ser humano é igual a feijão, né, cozinhando, e que com o passar do tempo o feijão vai perdendo água, né, ele vai secando. O ser humano também, né, se a gente traz a água enquanto um símbolo de emoções, o ser humano também perde emoções ao longo do tempo. Né? Como é que fica a nossa pele? Nossa pele não vai ficando mais ressecada? A gente não vai ficando mais travado, mais rígido conforme o tempo vai passando? Né? Então é um bom símbolo daquilo, né, que a gente precisa cuidar o tempo todo, porque o feijão, se eu deixo faltar água e ele dá aquela passadinha, eu botar mais água naquele momento eu estrago. Né? Então é um trabalho de uma vida inteira, né? É um trabalho de autorreflexão, de autocuidado, de autopreservação, de autoconhecimento. Tá? Ele é um trabalho árduo, difícil. Né? Hoje mesmo eu li um livro no qual o autor passou 17 anos produzindo aquele livro.
antes de começar, né, essa gravação, nós falávamos sobre a relação do tempo. Né? A gente imagina, ou se imagina hoje, neste momento, 2025, parando tudo que a gente tem para ficar 17 anos produzindo um trabalho, um livro. É surreal, né? É inimaginável. Então, essa relação do tempo, né, ela é uma relação da qual a gente precisa se deixar tocar. É até assim, né? Alguns estudos na clínica, né, evocam esse lugar deste tempo que não tem paradas, como o tempo da depressão. Seria mais ou menos isso. Assim, é um tempo em que lidar com o tempo desse jeito faz com que o grande sofrimento, né, o boom do sofrimento psíquico da nossa época é a depressão, porque não há não há um porto, né? Como se antes a gente tomava café, a gente parava para almoçar, daí a gente parava para tomar café da tarde. Sim. Aí a gente não tem. Então é como se fosse um tempo sem tempo, né? Porque tu sabe do tempo quando tu para e tu vê o que passou, o que aconteceu antes, né? Então essa falta de balizas, como isso que gera um sofrimento que só aparece no depois, que é de uma grande tristeza, porque não tem este lugar para essa alma. Né? Essa alma está colocada não sei onde, na verdade, né? Porque ela existe. Não existe ninguém sem alma. Mas e se a gente parte do conceito dos próprios gregos, né? Que a alma é sopro, é aquilo que se move, a partir do momento que eu coloco o sopro dentro de uma garrafa e coloco a rolha, já era, não tenho mais alma. Né? Então, de que existe um conceito, né? Do qual muito a psicologia se utilizou muito, né? Sobre esse conceito de que a alma é movimento. Quando se para o movimento, e é interessante porque eu tenho falta de movimento naquele movimento que é mecânico. Um movimento mecanizado e rápido não é um movimento de alma, ele é só um movimento. O que seria então para ti um movimento de alma? Dá um exemplo, assim. Um movimento de alma, né? Esse morro nas tuas costas aí, principalmente essa cabeça, essa parte, né, que nós temos em Montenegro, a lenda do gigante, né? Eu nasci encostado a minha casa era ao pé dessa cabeça desse gigante aí, né? Qual a fantasia para uma criança que vai dormir sabendo que tem um gigante deitado ali, que esse gigante pode acordar a qualquer momento? Né? Então, os movimentos de alma são esses, né? Eles são movimentos que podem ser percebidos como ruins, como bons, como alegres, como fantasiosos, mas é aquilo que nos mexe, aquilo que nos move. Né? Enquanto eu tenho esse movimento, independente de qual for, né, eu tenho alma. Sim, e eu acho que tu trouxeste uma coisa importante, que é esse campo da fantasia, que é o de fantasiar. Né? Tem um gigante que está ali para acordar, como é que eu vou lidar com isso, né? Isso também em relação às nossas casas, quando as casas tinham porão, não é? Né? Como é que tinha uma música do Nelson, ela tem um cachorrinho tão pequenininho, cabe dentro de um vidrinho que ela esconde no porão tem uma coisa que eu não posso nem contar, né? Esse campo da fantasia parece que está encurtado, né? Não tem lugar mais para isso. Então as coisas elas são mais rápidas no sentido do automático, mas este movimento de experienciar algo não é possível, né? Exato. Sabe que a tua fala me fez lembrar de um personagem, né? Me veio aqui o Homem de Lata do Mágico de Oz. Sim, sem coração. Né? Aí é que fica a questão, né? Eu, depois de muito tempo, né, acho que eu havia entrado em contato com a história do Mágico de Oz, não lembro se eu li isso em algum lugar, se alguém contou, né? Eu não sei a forma, não lembro mais, não recordo a forma que eu acessei. Mas com 50 e tantos anos de idade, eu pego novamente o Mágico de Oz para reler. Né? E aí? E aí a surpresa do inesperado, né? Porque
conheço ou reconheço um homem de lata que é o mais cuidadoso entre todos os personagens. Né? É um homem que chora, né, porque pisou num besouro. E ele não quer fazer mal para o besouro. Então ele chora e ele se enferruja e ele trava. Né? E eu encontrei na história, isso me causou muita surpresa, que o Homem de Lata não foi sempre o Homem de Lata, ele era um lenhador. Né? Apaixonado por uma moça que era cuidada ou mantida refém por uma bruxa, e essa bruxa amaldiçoa o machado do lenhador. Então, com o passar do tempo, esse lenhador vai se automutilando. Com essas mutilações, ele vai a um funileiro e o funileiro vai substituindo as suas partes, né, os seus membros, por partes de metal. Mas, né, avançando a história, é muito interessante porque depois que ele recebe o suposto coração pelo charlatão, que não é mágico, né, ele precisa manter o movimento para sentir o coração batendo, porque o mágico amarra um coração pendurado por um fio de seda. Então, se ele para, ele não sente o coração batendo. Ele precisa de movimento de alma. Né? Eu preciso fazer o movimento para que aquele coração sacuda lá dentro e, né, me dê a sensação desse bater. E para minha surpresa maior ainda, o Homem de Lata não atinge um estado espiritual ou transcendental no que ele volta a ser um homem. Ele continua sendo um homem de lata. Né? Eu acho que isso fala muito dos movimentos de alma, isso fala muito da nossa humanidade, né? De algo que a gente precisa cuidar constantemente, porque se a gente para, a gente deixa de sentir. Né? Então, até esse momento, ele fazia esse movimento de cuidado por uma via racional. Né? Eu não posso. Não porque eu sinto, mas é porque eu não posso, né? E a gente encontra aí, né, uma infinidade de pessoas que sabem cuidar tão bem dos outros e não conseguem olhar para si mesma. É verdade, Vou ficar só no nosso quadradinho, né? Só no nosso quadrado da psicologia. Às vezes é assustador, né? Quando a gente entra em contato com os dados de quantos psicólogos fazem terapia e quantos não fazem. Né? O que é um problema, né? É um problemaço, porque, né, como é que eu receito um remédio do qual eu não bebo? Ou que não tenha passado por um tempo Processo. suficiente e que vislumbre voltar. Exato. Né? Porque a formação é uma coisa que não termina nunca. Não. Né? Porque daqui a pouco surge, né? Se tu não balança o coração, tu não sente. Mas é né? um estado, né? É quando se tem a percepção de que eu não estou ali para tratar um problema ou para curar algo. Eu estou ali porque eu tenho, né, uma visão, porque eu tenho uma vida que se transforma todos os dias. Né? E se a minha vida se transforma, né, o meu problema hoje, sei lá, o meu problema há anos atrás foi como é que se cuida de uma criança quando meu filho nasceu? Pô, não vem com manual, né? Daqui a pouco o problema fui demitido e agora como é que eu sustento, né, a minha família, como é que eu me sustento? Sei lá, se daqui a 30 anos o meu problema vai ser, será que eu vou conseguir ir ao banheiro sozinho sem ter alguém para me ajudar? Né? Então, o problema só muda com o tempo. Só muda. Ele só muda, né? Porque a gente muda o tempo todo, né? Então, quando a gente faz um recorte de algo que, eu estou pronto, eu estou acabado, esse é o lugar onde a alma morre. Né? Uma das situações mais incríveis aí desse tempo, desses últimos, né, sei lá, 15 anos aí dentro da psicologia, me chama a atenção de uma pessoa que, né, estava cansada com o mundo corporativo e ela diz para mim o seguinte: eu vou abandonar isso tudo e eu vou ter a melhor vida que eu já pude. Eu vou acordar todos os dias de manhã, 6 da manhã, vou meditar, vou fazer meu passeio, vou levar meu cachorrinho aqui, vou voltar, vou almoçar com a minha família, de tarde eu vou fazer isso, de noite eu vou fazer aquilo. E eu olhei com uma cara, né, um tanto debochada e disse: isso vai durar quanto tempo? Né? Resultado, a pessoa ficou braba comigo e não voltou mais. Né? Foi muito interessante porque depois de uns 6, 7 meses a pessoa entra em contato comigo, né, pelo WhatsApp, e ela escreve o seguinte: lembra da última frase que tu me disse? Aconteceu. Né? Porque não é uma previsão, não é ser bruxo, não é sobre isso, né? Não é sobre o que está escrito nas estrelas, mas sobre essa coisa de que a alma sem movimento morre. Isso né? é um pressuposto, né? Básico, de que o movimento é que faz com que
as coisas tenham vida. Exato. Não adianta. Eu posso amar parque de diversões, mas se eu tiver que trabalhar num parque de diversões 6 dias por semana, 12 horas por dia, durante 6 meses, vai chegar um momento que eu não posso nem sentir cheiro de pipoca. Né? Porque não é pelo fato de as coisas serem boas ou serem encantadoras ou não. É porque a alma precisa do movimento. Tá? Não vou te deixar sozinho, vou tomar um café aqui, vou comer também esses isso me doces faz maravilhosos. pensar um pouco na questão da falta. Esse homem de lata que tu traz, falta o coração, né? E aí ele tem todos esses sentimentos e se proporciona senti-los, né? Tem isso também. Ele expressa que sente, falta o coração. Aí ele ganha um coração. Também falta. Também falta. Falta ele nesse coração. Né? Exato. Então nós temos aqui docinhos e salgadinhos e falta gente, né? Faltou gente. A gente nesses docinhos. Faltou gente, então, faltando. Né? Então essa perspectiva que eu acho que é uma questão que nos norteia no sofrimento psíquico hoje. Né? Por isso que eu acho importante tu trazer essa concepção de alma. Né? Porque parece que falar em alma seria algo... não, isso não existe. E como é que tu pensa a clínica levando em conta a alma? Como é que tu faz essa... Porque hoje em dia o mercado chega para ti, psicólogo, e diz assim, e aí? Né? O meu filho, a minha filha, ou eu, o que eu tenho? Qual é o meu diagnóstico? Qual é o meu diagnóstico? E o que eu vou fazer? Né? Tem uma demanda assim? Tem, claro que tem, e eu acho, né, e isso não é uma crítica, porque as pessoas que procuram o nosso serviço, elas não são obrigadas, né, a saber o que a gente faz, como a gente faz, né, mas eu creio que seja uma condição de respeito próprio, né. Eu tenho algo que eu faço desde o início, já fui muito criticado, né, e algumas pessoas ainda me criticam por isso, mas é um valor que eu coloco, né. Eu nunca começo um processo, né? Eu sempre converso com a pessoa antes de começar o processo, né? A gente senta para ter uma conversa, né? E para alinhar se aquilo que eu faço está de acordo com aquilo que a pessoa busca, né? E é uma brincadeira, né? Brincadeira não, na verdade é o que acontece, né? Brincadeira no sentido de que as pessoas acreditam que eu estou brincando, né? Eu não marco um segundo dia para terapia, nunca, não marco de forma alguma, né? Você vai para casa, vai pensar nas tuas coisas, conversa com mais 5, 6 colegas se tu puder, dá valor para esse momento de início de um processo, né? Porque tu vai escolher uma pessoa para confiar, para abrir tuas coisas, né? Para mexer nas coisas de forma profunda e não superficial, né? Se a gente vai partir de um nível de uma superficialidade, onde alguém te entrega uma resposta, eu não tenho condições de oferecer nada, né? Então eu sempre, a minha clínica, né, ela carrega este valor, né, que é algo meu. Eu não posso querer entregar algo que eu não tenho condições de oferecer. E que nem é teu, né? E que não é meu. Porque o processo é da pessoa que está buscando, né? Eu coloco uma metáfora, né? Eu acredito que um processo terapêutico é como caminhar numa estrada escura, porque naquele momento a pessoa muitas vezes não compreende o que está acontecendo, ela não enxerga, né? Então tu vai colocar uma pessoa para caminhar junto na tua estrada que não conhece a tua estrada. Sim. Que sentido faz isso? Não faz sentido algum, né? Mas o psicólogo é essa figura que tem a experiência de andar em estradas escuras. Né? Então, mas daí tem que ter tido essa experiência, né? Exato. De ir com a sua vela, né? No seu caminho. E aí é uma questão, eu acho muito importante que a gente está conversando, porque é uma questão ética, né? Sim. Não se pode dizer que alguém que se põe a fazer clínica tem que fazer um tratamento. Mas eu acho que a pergunta é a seguinte, como que não? E que a pessoa que busca apenas um tratamento, ela também não está errada. É o que ela quer naquele momento, né? Mas eu não me colocar no lugar que não é um valor para mim, é sobre isso. Né? É sobre um valor de mercado. Exato. E aí não é dessa estrada escura em que alguém passou e pode dizer, olha, né?
a tua estrada, tu tens que seguir a tua estrada. Eu acho que esse é o grande lance, essa é a grande né, de um questão, tratamento. Essa é a grande Poder dizer, questão. olha, é contigo, é contigo. Eu acho que é um processo também, né? Porque eu lembro que quando eu comecei, eu tinha uma paixão enorme por atender crianças, né? E era uma coisa, e é uma coisa minha, né? Onde eu tô e tem criança, a criança está perto de mim, a gente está brincando, eu vou num restaurante, a criança está mexendo comigo, está olhando, está cuidando, né? Mas com o tempo eu parei de atender crianças, né? Durante um tempo trabalhei na ecoterapia junto com Daniel Giron, né? Vocês dois? Sim, era um trabalho incrível, né? Sim. E que quando eu vou para o consultório, eu começo a atender adolescentes no consultório. Foi por um tempo também parei de atender adolescentes, né? Porque o processo pessoal vai mudando também. Né? Então não é sobre uma questão, nunca, jamais sobre certo ou sobre errado, mas do que a minha alma pede naquele momento. Né? Então se eu não estou de acordo com a minha alma, eu não vou fazer uma boa entrega. Essa alma que seria o centro, né, de toda, inclusive, o atendimento que tu podes, né, oferecer. Porque, vê bem, essa palavra atendimento também ela é estranha, porque o processo é do sujeito que está ali, né, que se dispõe a falar. E o terapêutico é esse lugar de fala, em que na fala, por falar de algo, já está num outro lugar. Né? Já está se dizendo diferente do que é só aquilo que coloca no estar à mercê do seu sofrimento. Né? Então, o terapêutico é poder vivenciar isso em que eu faço uma crítica desse caminho escuro. Por onde eu vou? Não está dito, né? Não, e esse lugar é terrível. Exato. É terrível, às vezes as pessoas não querem passar por este lugar, né? Porque é tudo tão assim, ó, ir até ali tá certo. E que também pode ser maravilhoso, né? Porque se a metáfora é sobre uma estrada escura, eu também enxergo melhor as estrelas. Tu vê, né? Se a gente... Exato, e se tu tapa isso aqui, ó, isso aqui tá... eu não quero... Aí tu abre, ó, tem uma coisa boa, né? Tem uma boa descoberta. Exato. E muito isso também, né? Eu acabei fugindo um pouco da proposta, né? De que fosse conversar um pouco também sobre arte no inconsciente. Pois não! Vamos lá, atividade onírica, o sonho, exato, né? Mas que, né, uma breve pincelada trata disso, né? A clínica não se trata também só de palavras, ela se trata muito de imagens. Tu já trazia isso da outra vez. E do quanto essas imagens nos falam no silêncio, né? Eu tenho um sonho todas as noites, quem é que senta comigo para conversar sobre os meus sonhos? Né? Com quantas pessoas eu me permito sentar e falar sobre os meus sonhos? Né? Quantas pessoas, né? Eu tenho aquele trabalho do Jung, que é o livro vermelho, onde ele tem diversas imagens, né? Fruto de um processo de muitos anos. Essas imagens, elas são do coletivo, elas são do inconsciente coletivo, né? Tanto que o Jung tinha uma frase, né, sobre quando ele falava sobre mitos, mas se enquadra na mesma questão, né, de que os mitos são símbolos do inconsciente, né? Então as imagens são símbolos do inconsciente, né? As palavras que eu não sei porque disse também são símbolos do inconsciente. Sim. O silêncio também é um dos símbolos, o tempo, né? Então, mas quando a gente para falar sobre isso, né? Nós conversávamos antes, né, sobre que algumas redes sociais têm, né, postagens ali, né, de segundos, e o que a gente faz? A gente passa para frente para ir mais rápido, né? Então a gente está fazendo um movimento contrário da alma. Eu acho que a coisa vai por aí. Como é que a gente consegue, né, com o tempo, aprender a colocar o corpo dentro da alma? Exato. Né? Deixamos espaço aberto para uma próxima conversa. Vamos lá. Muito obrigada, Márcia. Sempre muito bom te ter, né, no podcast e espero que tu volte, com certeza. Com certeza. Gente, basta um convite. Tá bem. Quero agradecer aos Supermercados Bruvini, Lojas Sambô, Mari Martins Salão de Beleza, Aline Sabores, Aquarelas M. Carvalho e Verbo Produções. Até a próxima. Vim vadia, meu Deus. Vim vadia, meu Deus. Bonito é ter um amigo, bonito é ter um amor, bonito é ter um amigo, tem muito amigo para o bolo.
Vem vadia, vadia meu Deus. 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 Bonito é ter um amigo, bonito é ter um amor, bonito é ter um amigo, tem muito amigo para o bolor.